Michael nunca conseguiu ter no Flamengo aquele mesmo desempenho que tinha nos tempos de Goiás. Aquele moleque liso que partia pra cima, driblava 1, 2, 3, nunca conseguiu aparecer efetivamente no Flamengo. Mas por que isso acontece? Por que Michael não consegue vingar no Flamengo? Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre o Michael e a fase dele no Flamengo. Por que ele não consegue render, por que ele não consegue vingar, por que o contexto atrapalha muito o futebol do Michael no Flamengo e ele não consegue desempenhar a mesma coisa que ele desempenhava nos tempos de Goiás, onde ele foi destaque. Bom, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo aqui e lembrar que, apesar do Michael hoje ser muito criticado pelos torcedores do Flamengo, ele teve muito destaque no Goiás, tanto na Série B de 2018, quanto no Campeonato Brasileiro da Série A em 2019, onde ele foi, inclusive, escolhido como a revelação do campeonato. E isso foi muito por conta da capacidade de drible do Michael, da capacidade que ele tinha de mudar de direção. Esse é o principal ponto positivo nos dribles do Michael. Ele tem uma capacidade de mudar de direção que é muito rápida. Ele puxa e rola de um pé para outro e gira o tronco e muda completamente a direção de forma muito rápida. E isso deixa muitas vezes os zagueiros batidos. Os zagueiros não têm a mesma velocidade para girar o tronco e acompanhar essas mudanças rápidas de direção dele. Todo esse destaque que ele teve, que fez ele chegar a ser revelação no campeonato de 2019 e tudo mais, fez com que os grandes clubes do Brasil começassem a se interessar por ele. Os dois principais, que foram quem encabeçaram a briga e lutaram para contratar o Michael, foram Flamengo e Corinthians. No final das contas, quem acabou conseguindo contratar o Michael foi o Flamengo por uma bagatela de 7,5 milhões de euros. Só que a verdade é que desde que ele chegou no Flamengo, ele não consegue desempenhar da mesma maneira que ele desempenhava no Goiás. Aqueles dribles que ele conseguia fazer, que ele partia para cima, essas mudanças de direção rápidas que deixavam os zagueiros confusos e sem conseguir acompanhar, muito raramente aconteceram no Flamengo. E isso fica muito claro quando a gente olha para esse seguinte gráfico aqui. Bom, aqui nesse gráfico a gente vai ver primeiramente a quantidade de dribles tentados a cada 90 minutos, ou seja, eu fiz essa normalização dos números a cada 90 minutos para que não fique injusto se ele entrasse no segundo tempo ou se ele tivesse jogado só alguns minutos de alguma partida. E aí, quando você normaliza um gráfico ou algum número a cada 90 minutos, você consegue fazer com que, independente da quantidade de minutos que o jogador tenha ficado em campo, os números eles ficam equiparados. Então aqui a gente vai ver que tanto em 2018 quanto em 2019, ele teve uma média de dribles tentados de 6.3, 6.8, mais ou menos nessa média. Quando a gente vai para o Flamengo, aqui no Brasileiro de 2020, que é a última coluna aqui do lado direito, a gente percebe que esse número caiu. Ele caiu para aproximadamente 5.13 dribles tentados por partida. Então, a quantidade de vezes que o Michael tem tentado driblar, ela tem caído. E vou além, o êxito que ele tem nos dribles também caiu. Se em 2018, 2019 era ali na faixa dos 50%, 57%, agora no Flamengo ele tem um índice de acerto de só 33%. Para a gente entender por que essa quantidade de dribles tem caído com o Michael, a gente precisa entender primeiramente que nem todo drible é igual. Tem diversas maneiras de você executar um drible. O drible pode ser curto, ele pode ser longo, ele pode ser em movimento, ele pode ser parado, ele pode ser um drible de corpo, ele pode ser um drible com a bola, ele pode ser um drible com o pé dominante, se ele for destro, com a perna direita, ele pode ser um drible com a perna não dominante, então se ele for destro é com a perna esquerda. Tem diversas maneiras, diversos tipos de drible. E cada um desses tipos de dribles se encaixam melhor dentro de um determinado contexto de jogo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o drible do Michael, o principal drible dele, a melhor capacidade que ele tem driblando, é quando ele consegue driblar em condução, ou seja, quando ele consegue progredir, carregar a bola com velocidade e aí ele consegue partir para cima e driblar. Para isso ele precisa ter o quê? Espaço. Ele precisa de espaço para poder correr, explodir e conduzir a bola. E o time do Goiás em 2018 e em 2019 dava esse contexto para ele, dava esse espaço. Por quê? Porque era um time que jogava num bloco mais baixo, um pouco mais recuado, explorando os contra-ataques. Então o Michael ele sempre teve no Goiás espaço para poder conduzir essa bola. Isso quer dizer que ele era muito favorecido pelo contexto em que ele estava inserido dentro do Goiás. Então a gente vai ver aqui que nesses tempos aqui de Goiás ele recebia muita bola para contra-atacar, com espaço para correr, com espaço para explodir, para conduzir a bola e conseguir driblar o adversário.
E fica muito claro, as linhas de defesa mais desprotegidas dá mais espaço para ele poder correr e conduzir e conseguir partir para cima e driblar os adversários. Só que no Flamengo o contexto é completamente diferente. O Flamengo é um dos times mais propositivos do campeonato, do país até. E aí esse espaço que o Michael precisa para conduzir e carregar a bola, seja em contra-ataque, seja algum tipo de transição, ele não vai encontrar. Vão ser muito mais raros esses momentos em que o Michel vai ter espaço para conduzir a bola. No Flamengo, a maioria das bolas que o Michel vai receber, ele vai receber no pé, com o adversário num bloco de repente mais baixo, com as linhas de defesa um pouco mais organizadas, um pouco mais protegidas, muitas vezes dobrando a marcação pelos lados do campo, então ele não vai ter esse tempo para poder receber a bola e conseguir explodir, conduzir e partir para cima do adversário. Então a gente vai ver nesse lance aqui, do Michael já jogando pelo Flamengo, que ele recebeu na bola em posições mais avançadas dentro do campo, sem espaço para poder conduzir, sem espaço para poder explodir. Se ele consegue driblar o primeiro, muito provavelmente vai ter alguém na cobertura para poder tentar roubar a bola dele. Então a gente repara aqui que tem 6 jogadores do Botafogo entre o Michel e a baliza. Quando no Goiás ele tinha menos gente entre ele e a baliza. Ele estava normalmente num contra-ataque, numa transição, e a linha de defesa não estava organizada como está aqui nesses lances que a gente está mostrando. E o interessante é que se a gente for buscar nos tempos de Goiás, as poucas vezes em que o Goiás esteve num contexto parecido a esse contexto do Flamengo, ou seja, jogando contra um time num bloco mais baixo, precisando do resultado, tendo que organizar as ações ofensivas e partir para cima do seu adversário, com o adversário um pouco mais próximo defendendo a sua própria baliza, a gente já conseguia perceber a ineficiência do Michael para jogar dentro desse contexto. Então a gente vai ver nesse lance aqui que quando ele recebia de costas, nesse contexto mais desfavorável para o futebol dele, tendo que partir da inércia, tendo que receber a bola no pé, de costas para o adversário, tendo que girar e tentando depois partir para cima, ele também não conseguia render, ele não conseguia driblar os adversários. A maioria das vezes ele acabava sendo desarmado, perdendo a posse da bola. Esse lance contra o Flamengo aqui é bastante interessante porque a gente consegue inclusive ver que quando ele recebe a bola, ele vê que tem muita gente à frente dele, tem 6 jogadores do Flamengo à frente entre ele e a baliza, e ele acaba optando por driblar para trás, que é onde ele tem espaço para explodir, é onde ele tem espaço para poder carregar e conduzir a bola. E no segundo momento, quando ele tenta girar e depois sim partir para cima do Flamengo, e ainda assim com muitos jogadores na frente dele em direção à baliza, ele acaba sendo desarmado, que ele não consegue desenvolver, ele não consegue praticar o futebol dele. Bom, mas tem mais um ponto importante nessa discussão que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui. A pressão da torcida, da imprensa e da diretoria lá no Goiás é menor do que a pressão que é exercida aqui pelos torcedores e pela diretoria e pela imprensa no Flamengo. Isso fez com que o Michael tivesse muito mais margem para erro no Goiás. E uma estatística que corrobora com essa minha tese é justamente a estatística da perda de posse de bola. Se a gente comparar o número de perda de posse de bola, também normalizado para dentro daqueles 90 minutos pelo motivo que eu já expliquei, das últimas 3 temporadas do Michael, ou seja, da Série B de 2018 pelo Goiás, da primeira divisão em 2019 pelo Goiás e pela primeira divisão de novo pelo Flamengo em 2020, a gente consegue perceber que é mais ou menos a mesma média ali, variando entre 16 e 20 perda de posse de bola a cada 90 minutos. Então não mudou tanto. E se a gente for um pouquinho além e colocar um pouquinho mais de matemática, a gente consegue medir o percentual de possibilidade do Michael perder a posse da bola a cada vez em que ele recebe a bola. Ou seja, como se fosse uma divisão entre a quantidade de perdas de posse de bola e o número total de posse de bola que ele teve na partida. E por incrível que pareça, esse número é menor no Flamengo do que era nos tempos de Goiás. Então, se lá no tempo do Goiás ele tinha ali, variava entre 40% e 41% de chance de perder a bola cada vez que ele recebia a bola, no Flamengo esse número é ainda menor, é de 35%. Então essa menor pressão que é inerente ao time do Goiás fez com que, mesmo com essa quantidade de perda de posse de bola, ele fosse considerado a revelação do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez a gente vê o contexto mudando totalmente a percepção que a gente tem quando a gente avalia um jogador. Bom, e tem mais algumas estatísticas interessantes aqui que a gente mostra o quanto o Michael perde a posse da bola. Quando a gente compara, por exemplo, esse percentual de chance de perda de posse do Michael com outros jogadores de meio campo e de ataque do elenco do Flamengo, considerando apenas os dados do Brasileirão 2020, a gente percebe que ele é disparado o pior no índice do elenco. E se a gente for além e comparar com os jogadores que mais perderam a posse no Campeonato Brasileiro inteiro, a gente percebe que o Michael teve o 4º pior índice de todo o campeonato. E por mais que isso pareça absurdo, se a gente comparar essa posição e esses números com os campeonatos anteriores, a gente percebe que ele realmente sempre teve
muita quantidade de bola perdida, muita perda de posse por partida, em média. Então a gente vai ver aqui que no Brasileirão em 2019, quando ele foi a revelação do campeonato, e no Brasileirão da Série B de 2018, ele também teve ali nos tops. Em 2018 ele foi o 12º que mais perdeu a posse. No Brasileirão 2019 ele até teve uma atuação um pouco melhor, ficou só em 35º, mas também teve uma quantidade alta de perda de posse de bola. Bom, só que nos últimos dias tem uma ala da torcida que tem defendido a tese de que ele tem evoluído e que ele tem melhorado nessas últimas partidas do Campeonato Carioca 2021. Mas será mesmo? Vamos ver os números. Bom, se a gente pegar os dados do Footstats, a gente consegue perceber que o Michel ele continua sendo o pior do time nesse número de perdas de posse de bola. Mesmo com muitos jogadores do Sub-20 participando dos jogos e os principais jogadores nem entraram em campo ainda na temporada. Inclusive, o Michel ele aparece no top 10 dos piores no quesito do campeonato. E a gente tem que lembrar aqui que o estadual, o Carioca 2021, é uma competição de nível muito baixo. A conclusão que eu chego aqui não é que o Michel é um péssimo jogador ou que ele não presta para absolutamente nada. Eu sempre prego um respeito muito grande por quem está lá dentro do campo, praticando e fazendo o jogo acontecer. Ninguém chega a um dos maiores clubes do Brasil sem merecimento nenhum ou sem nenhum tipo de mérito. Mas a verdade é que o Michel está sendo absolutamente prejudicado pelo contexto em que ele está inserido dentro do Flamengo. Para mim fica bem claro que o estilo de jogo do Michel não encaixa com o estilo de jogo do Flamengo. A gente está vendo que ele está se esforçando, ele pediu voltante na pré-temporada, ele tá se colocando à disposição para jogar, para tentar recuperar o seu melhor futebol. E eu admiro ele bastante por conta disso. Só que a minha impressão é que, a não ser que aconteça alguma mudança muito drástica ou no futebol do Michel, no estilo de jogo dele, ou na maneira de jogar do Flamengo, eu não consigo ver um futuro nessa relação entre Michel e Flamengo. Para mim, a solução mais viável e que beneficiaria os dois seria uma venda ou um empréstimo do Michel. Assim o Michel ele pode ir para algum clube onde ele consiga praticar o seu futebol, onde o contexto volte a favorecer o estilo de jogo dele, e o Flamengo ao mesmo tempo consegue valorizar de novo um ativo do clube para depois uma posterior venda ou tentar recuperar o dinheiro que foi investido no Michel. Mas e você? O que você acha desse caso Michel no Flamengo? Deixa aqui nos comentários o que você achou, que a gente pode se aprofundar e debater ainda mais sobre esse tema. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar em todas as redes sociais e acionar o sininho de notificações para poder conseguir levar o meu conteúdo para cada vez mais gente. É isso aí, galera. Valeu, falou e tamo junto.